Vamos lá. Essa regra aqui de nomenclatura, tá? Ela é exclusiva dos aromáticos. E ela só é aplicada quando nós temos dois radicais ligados ao núcleo benzênico, tá? Menos que isso ou mais que isso, não se utiliza essa regra. Então, ela é exclusiva para os aromáticos e apenas quando se tem dois radicais ligados ao núcleo. O que essa regra diz? Nós podemos substituir a numeração por prefixos específicos, tá? Então, as numerações possíveis aqui para o núcleo benzênico, né, quando nós temos dois radicais, são apenas as numerações 1, 2, 1, 3 e 1, 4, tá? Não vai existir esse negócio de 1, 6, 1, 5, por quê? Porque se eu tiver um radical aqui e outro aqui, ó, eu não vou dizer que esse carbono é 6, eu vou numerar essa cadeia no sentido anti-horário, tá? Então, aquela regra de numeração da cadeia, seguindo a regra dos menores números, ela se aplica aqui. Então, as localizações possíveis para os dois radicais são essas, né? 1, 2, 1, 3 e 1, 4, tá bom? Então, eu posso substituir essas numerações por prefixos. Então, se eu tiver radicais nos carbonos 1 e 2, vamos ver os exemplos aqui, ó. Se eu tiver radicais nos carbonos 1 e 2, eu posso substituir 1, 2 por orto, tá? Então, orto é a mesma coisa que dizer que os radicais estão nas posições 1 e 2, tá? Então, 1, 2 significa orto. Ou aqui também a gente tem, né? Ele vai ser 1, 2 de metilbenzeno, as possibilidades de nomes para esse composto. Orto de metilbenzeno ou ortoxileno, tá? Esse composto aqui, quando tem dois radicais metil, ele recebe um nome específico também, um nome geral. É o xileno, tá bom? Aqui, ó. Se eu tiver radicais nas posições 1, 3, eu substituo isso por meta, aqui o Mzinho, ó, meta de metilbenzeno, tá bom? Ou M-xileno. E se tiver radicais nas posições 1, 4, eu substituo pelo prefixo para, é só a letrinha, tá? P de metilbenzeno ou P-xileno. Então, essa regra de nomenclatura ela é específica para os aromáticos, tá bom? E apenas para dois radicais. Se tiver 3 radicais ou mais, aí segue a numeração, tá bom? Sem os prefixos orto, meta e para. Muito bem. Aqui é a parte mais importante, tá? A parte mais importante que é justamente a questão da reatividade dos aromáticos. Vejam só, os aromáticos têm ligação dupla. O que a gente iria esperar então? Tendo ligação dupla, vai sofrer adição, né? Só que não é isso que acontece. Apesar deles terem ligações duplas ao longo da sua estrutura, os aromáticos eles vão sofrer reação de substituição, porque eles são muito estáveis. O núcleo benzênico, ele sofre um efeito chamado efeito de ressonância. É por isso que a gente tem esse círculo representado aqui, né? O círculo no meio do hexágono aqui, justamente por conta desse efeito de ressonância. O que é isso? Essas ligações duplas, elas ficam sempre mudando de posição ao longo do ciclo, né? Ao longo do anel. Então, é como se nós tivéssemos ali no núcleo benzênico um único tipo de ligação. As ligações simples e duplas, elas vão ter o mesmo comprimento, né? O mesmo tamanho. Então, elas funcionam com um único tipo de ligação. E, por conta disso, o núcleo benzênico fica muito estável. É um ciclo que não vai se romper com facilidade. Tá? Essas ligações duplas não vão se quebrar com facilidade. Sendo assim, as reações que eles vão participar são as reações de substituição, semelhante aos dos alcanos e também daqueles ciclos lá, né, dos cicloalcanos estáveis. Então, aqui nós temos alguns exemplos das reações que os aromáticos vão participar. Essas 3 reações iniciais aqui são as mesmas que a gente já estudou. Então, nós temos halogenação, nitração e sulfonação. Nem vou entrar em detalhe, porque a gente já viu isso lá nos alcanos. A novidade são essas aqui, ó. Alquilação e a acilação de Friedel-Crafts. Essas 2 reações, eu deixo sempre para mostrá-las nos aromáticos, porque elas são mais comuns nos aromáticos, tá? São encontradas, principalmente nos livros e tal, sempre nos aromáticos. Não é que elas não ocorram nos alcanos ou em outros ciclos, não é isso não. Mas é porque elas são típicas dos aromáticos, tá bom? Mais comuns. Então, vamos ver essas 2 reações, tá? A alquilação e a acilação. Olha só. Alquilação. Por que esses termos, tá, gente? Alquilação, acilação, por que isso? Isso vai depender do grupo que vai substituir o hidrogênio na hora lá da reação, tá bom? Então, alquilação, por quê?
Essa reação ela ocorre entre o hidrocarboneto aromático e um aleto de alquila, ou um aleto orgânico, tá? Um aleto de alquila, o que que é isso? É um halogênio ligado a um radical alquila, tá bem aqui, ó, um halogênio, o cloro aqui, ligado a esse R. Quem é esse R? É um radical alquila. E o que que é isso, meu Deus do céu? Isso daí, gente, nada mais é do que aqueles radicais que a gente já estudou. Metil, etil, propil, isopropil, butil, T-butil. Esses são radicais alquila, tá? Então, quando eu tenho esses radicais, né, ligado a um halogênio, cloro, bromo, que são os que mais aparecem, o que que a gente vai ter? Um aleto de alquila. E quando esse aleto de alquila reage com o aromático, a reação que ocorre é uma reação de alquilação, tá bom? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Então, vejam, aqui, o que é importante destacar? Que quem vai substituir o hidrogênio? Em toda substituição, o importante é saber quem substitui o hidrogênio, tá? Então, aqui nós temos o R, que é o radical, alquila, e o cloro. Quem substitui o hidrogênio na alquilação é o R, tá? É o radical. Metil, etil, propil, quem tiver ligado lá ao halogênio. Então, esse R vem para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai para o lugar do R. Então, veja, olha onde o R apareceu aqui, ó, o radical. Esse radical pode ser, por exemplo, o metil, tá? O CH3, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, o radical veio para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio foi para o lugar do radical, ligando lá com o cloro, formando o ácido clorídrico, tá bom? Na acilação, o termo é acilação porque o que nós temos aqui é um aleto de acila, tá? Esse termo acila é porque esse grupo que está ligado ao halogênio, ao cloro, ao bromo, esse grupo aqui, ó, vou mostrar ele aqui, ó, ele é proveniente de um ácido. Então, o aleto de acila é um derivado de ácido carboxílico, tá bom? Então, esse radical, ele vem do ácido, por isso que ele é chamado de acila, né? De grupo acila, tá? Então, nós vamos ter esse grupo acila, tá? Ligado a um halogênio. Pode ser cloro, pode ser bromo, nesse caso aqui é o cloro, tá? Então, esse grupo acila, né? É o grupo que vai substituir o hidrogênio. Então, nessas duas reações, nunca é o halogênio que substitui o hidrogênio, mas sempre o grupo alquila, o grupo acila, tá bom? É o que tiver ligado ao halogênio que vai substituir o hidrogênio lá na molécula do aromático. Então, vem para cá, ó. Esse grupão todinho vem para cá e o hidrogênio vai para o lugar dele. Então, veja. A ligação se faz pelo carbono, óbvio, né? Então, é esse carbono aqui que vai ligar. Então, tá aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui como produtos dessas reações, né? No primeiro caso, na alquilação, a gente vai ter um hidrocarboneto aromático, porque o grupo que substituiu lá o hidrogênio é um radical alquila, é um radical orgânico, certo? Só tem hidrogênio e carbono. Quando ele se liga lá com o aromático, pronto, vai formar o hidrocarboneto aromático. Então, a gente continua com o hidrocarboneto aromático, só que agora de cadeia ramificada, né, e tal. Agora, na acilação, qual é o detalhe? A gente vai ter formação de uma cetona aromática, tá? Podendo também ser um aldeído aromático, eu vou já mostrar. Por que cetona? Porque, olha só, esse R que aparece bem aqui, ó, nada mais é do que uma cadeia carbônica, a gente já falou sobre isso. R, quando aparece, é carbono, tá? É cadeia carbônica. Então, aqui é carbono. Então, o R é carbono. Aqui tem carbono, né? Núcleo benzênico, aqui é carbono. Então, esse carbono aqui, ó, que tem a dupla com oxigênio, é um carbono da carbonila e ele é secundário, turma. Sendo ele secundário, a gente vai ter aí o quê? Uma cetona, tá? Cetona aromática, porque tem o núcleo benzênico. Caso, preste atenção, caso aqui no aleto de acila, esse R, olhem para cá, ó, esse R aqui fosse o hidrogênio, se eu tivesse aqui no lugar do R um hidrogênio, aqui, ó, no produto formado, no lugar do R eu teria um hidrogênio. Se eu tivesse aqui um hidrogênio, qual o produto que seria formado? Um aldeído. Aqui esse carbono já seria não mais secundário, mas seria um carbono primário, e aí eu teria aqui o grupo aldeído, ó, tá bom? Então, eu poderia também ter a formação aí de o benzaldeído, o aldeído aromático, tá bom? Então, vocês têm só que ter atenção para saber se vai formar aldeído, se vai formar cetona, dependendo
de quem venha no lugar desse R aqui, gente, ó. O detalhe todinho aqui, ó. Quem vem no lugar do R? É um hidrogênio ou é um carbono? Se for carbono, vai formar cetona. Se for hidrogênio, vai formar aldeído, tá bom? Então, essas são as reações aí que nós temos. Então, vejam, essas reações que eu mostrei, todas elas nós temos o quê? Nós temos apenas o núcleo benzênico, não tem grupo nenhum ligado ao núcleo benzênico, ó. Aqui está só o núcleo benzênico, ó. Tá? O hidrogêniozinho que vai ser substituído, mas não tem mais nada ligado a ele. Ele sofre lá a halogenação, a nitração, sulfonação, alquilação, acilação. Beleza. Mas e se esses produtos que foram formados, por exemplo, se esse composto aqui, ó, formado, fosse sofrer uma nova substituição, como seria essa nova substituição? Tá? Como é que seria o mecanismo dessa nova substituição? Que hidrogênio seria substituído? Prestem atenção. Isso a gente vê nessa parte aqui que é chamada de substituições dirigidas ou dirigências, né? Dirigência de novas substituições. O que é isso? Aqui nós já teríamos um grupo, um radical ligado ao núcleo benzênico, e esse radical já ligado ao núcleo benzênico, ele vai direcionar uma nova substituição. É ele que direciona qual hidrogênio vai ser substituído, certo? Então, nós temos grupos que, estando já ligados ao núcleo benzênico, já estão lá, radicais ligados ao núcleo benzênico, metilbenzeno, por exemplo. Esse radical metil, ele vai direcionar a posição onde vai ocorrer uma nova substituição nesse composto. Então, ele vai direcionar, ele é um grupo dirigente. E aí nós temos dois tipos de grupos, tá? Nós temos um primeiro grupo que é chamado de grupo ativante, são os grupos ativantes, que são aqueles que vão direcionar a nova substituição para as posições orto e para. Eles são chamados ativantes porque eles favorecem uma nova substituição, tá? Eles ajudam numa nova substituição, ok? Esses grupos aqui, até coloquei aqui em ordem decrescente de intensidade, mas isso aqui é irrelevante agora, para esse momento, que a gente não vai fazer comparação entre esses grupos, tá? O que eu quero é que vocês consigam identificar alguns desses grupos, depois eu posso até postar uma outra lista com esses grupos ativantes e desativantes. Mas vamos lá. Esses grupos aqui, ó, qual o detalhe sobre eles, né? O que a gente tem que destacar aqui sobre esses grupos, chamados grupos ativantes ou ortoparadirigentes? Eles são grupos mais simples, tá? Em geral, as ligações que tem entre os átomos dentro aqui desses grupos são ligações simples, tá? Não vai ter insaturação, algumas exceções a gente tem, mas em geral a gente vai ter os grupos mais simples. Eu coloquei aqui alguns, os mais importantes mesmo, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, o grupo amino, nós temos a hidroxila, nós temos aqui o grupo éter, tá? Aqui, esses dois nem tanto, mas aqui, ó, os que mais aparecem, que eu estou mostrando. Esse daqui, ó, radicais alquila. Que radicais alquila são esses? Metil, etil, propil, isopropil, tá certo? Esses radicais alquila, que se vierem já ligados ao núcleo benzênico, eles vão direcionar para as posições orto e para, tá bom? Então, são grupos mais simples, são grupos, em geral, saturados, só tem ligações simples entre os átomos, e alguns exemplos aí, depois eu vou dar outros exemplos. O segundo grupo é o grupo dos desativantes. Eles já dificultam mais uma nova substituição, ela ocorre, mas com um pouco mais de dificuldade, e eles fazem o quê? Eles direcionam a substituição na posição meta, tá? Então, eles são chamados de meta-dirigentes. Eu acabei de falar da questão da nomenclatura e a gente viu o que é orto, meta e para, tá? Orto, para é o quê? Orto é 1, 2 e para é 1, 4. Vou já mostrar nos exemplos. E a posição meta é 1, 3, tá? Então, esses grupos desativantes, eles vão direcionar para a posição 3. Ele já vai estar na posição 1, tá certo? E direciona lá a substituição na posição 3. Como identificar esses grupos? São grupos um pouco mais complexos, são grupos insaturados, ou seja, eles vão ter ligação dupla, ligação tripla, ligação dativa entre seus átomos. Eu botei aqui alguns exemplos, tá? Vou indicar aqui os mais importantes. A gente tem aqui o grupo nitro, que é o NO2.
É o grupo, gente, proveniente lá do ácido nítrico, né? É o NO2. Então, é um grupo que tem uma dupla ligação com oxigênio, com um oxigênio, né? E uma dativa para o outro oxigênio. Aí a gente tem aqui, ó, o grupo cianeto, tá? Que tem uma tripla entre carbono e nitrogênio. Aqui a gente tem o grupo ácido carboxílico, aqui o grupo éster, aqui o grupo sulfônico, que é o grupo do ácido sulfúrico, né? Lá que ocorre, que aparece na sulfonação. Aqui é o grupo aldeído e aqui é o grupo cetona, tá bom? Então, nós temos aí esses grupos, que são os grupos desativantes, e a gente consegue identificá-los dessa forma como eu falei, observando ou sabendo se tem saturação, se não tem. E aí, a dica que eu dou para vocês, gravem os principais, tá bom? Além desse, posso mostrar outros para vocês, mas esses são os que aparecem de maneira mais frequente. Tá legal? Vamos ver exemplos, então, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o metilbenzeno, o composto orgânico que está reagindo aí com o ácido nítrico. Então, essa reação ela é uma nitração, tá? E o que a gente tem, então? Como é que a gente vai compreender o processo que ocorre aqui? Eu tenho o CH3. O CH3 é um radical alquila. Entre carbono e hidrogênio só tem ligações simples. Ele é um grupo ortoparadirigente, tá? Então, ele vai estar aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho para mostrar. Ele vai estar aqui, ó, ele é um radical, metil é um radical alquila, tá? Então, aqui, ó, a gente sabe que ele é um grupo ortoparadirigente. Então, o que o metil vai fazer? Ele vai direcionar a nova substituição. Aonde? Bem aqui, ó. O hidrogênio, ó, ele está na posição 1, então ele vai direcionar para as posições orto aí, para. Então, 1, 2 é orto, né? Então, tá aqui a posição orto, 1, 2. E bem aqui, puxar um pouquinho para baixo aqui, ó. E 1, 4. Ele está na posição 1, então ele vai direcionar para a posição 2, que é orto, e para a posição 4, que é para. Então, quem vem substituir é uma nitração, né? Então, quem substitui lá o hidrogênio é quem? NO2. Então, o NO2, eu até coloquei duas moléculas aqui, ó, para mostrar justamente que cada NO2, né, cada molécula de ácido nítrico vai substituir um hidrogênio por vez, né? Então, eu tenho aqui a substituição por uma molécula desse hidrogênio, então o grupo NO2 vem para cá, e o grupo NO2 da outra molécula vem para cá, ó. Certo? Então, o NO2 vai substituir o hidrogênio vai para o lugar do NO2 e vice-versa, né? Então, aqui o produto formado, a gente tem ó, o metil aqui ó, na posição 1, o grupo nitro, que substituiu aqui na posição 2, e o outro grupo nitro aqui ó, na posição 4. Então, esse composto é o ortoparadinitrotolueno. Lembrando que o metilbenzeno pode ser chamado também de tolueno. Se vocês quiserem colocar o nome com o metilbenzeno, não tem problema não. Então, vai ficar ortoparadinitro. Dinitro por quê? São dois grupos nitro, né? Então, ortoparadinitrometilbenzeno, pode ser também. E formou também a água, porque é uma reação de desidratação, já que é uma nitração, já falei isso anteriormente, né? Uma nitração é uma desidratação porque libera a água, né? Então, aí a gente tem formação de duas moléculas de água, já que ele reagiu com duas moléculas de HNO3, né? Do ácido nítrico, beleza? E aí nós temos finalmente aqui o nitrobenzeno, tá? O nitrobenzeno, que tem o grupo nitro ligado ao núcleo benzênico, então um composto chamado nitrobenzeno. O NO2, olhando aqui nos grupos, ó, o NO2 aqui, ó, ele é um grupo desativante, ele é um grupo metadirigente, né? Tá lá embaixo. Então, sendo um grupo metadirigente, a gente vai ter o quê? O NO2, quando esse composto sofrer essa halogenação, porque aqui o processo é de halogenação, reação com gás cloro, né? Então, é halogenação. Então, quando o composto reagir aqui, ó, com o Cl2, tá? O hidrogênio que vai ser substituído, já que o nitro está na posição 1, ele vai direcionar para a posição 3, que é a posição meta. Então, é esse hidrogênio aqui que vai ser substituído, ó. Então, o hidrogênio vem, o cloro vai substituir o hidrogênio, e o hidrogênio vai para o lugar do cloro. Então, aqui a gente tem, ó, posição 1, 3, nome do composto, metacloronitrobenzeno.
Aí formou o ácido clorídrico, porque é uma halogenação, a gente já sabe que vai formar ácido, né, no produto, tá bom? Então, essa é a substituição dirigida, tá certo? É dirigida por quem? Por um grupo que já esteja ligado ao núcleo benzênico e que vai direcionar a nova substituição dependendo do que esse grupo é. Se ele é um grupo ortoparadirigente ou se ele é um grupo metadirigente. Ok, turma?